Pai do Senhor, eu sou Aleph. Vou fazer uma resenha desse livro, Apóstola Hilda, de minha autoria, no ano 2000. Uma senhora da igreja Deus é Amor, a Apóstola Hilda, apóstolo com A minúsculo, claro, né, que é uma questão de... Ela teve com Jesus. Ela estava 4 dias morta no necrotério, com a mortalha, e 10... Ai, que coisa, não desliga, meu. Bom, não consigo desligar. Era para desligar o vídeo, não consigo, porque... Não sei porquê. Bem, vamos continuar a resenha do livro. Então, a apóstola Hilda, ela faleceu 4 dias no formal e deu um testemunho na rádio em Taguatinga, Distrito Federal, no ano 2001, na FM 89.9, 4 de novembro de 2000, em Brasília. Era da Igreja de Deus. O presbítero Mirclan a entrevistou, né? Mostrou a gravação da entrevista com o falecido Davi Miranda. Ela deu testemunho na QI 13, lote 1628, Taguatinga Norte, que é a Igreja Deus é Amor, de Taguatinga. Então, o livro ele é de 2001, minha autoria. E Hilda estava lá, eu tive com ela 3 dias no templo da Igreja Deus é Amor, onde ela deu esse testemunho do seu falecimento. Então, a sua morte, né, o seu falecimento é uma coisa certa. Ela sentiu muitas dores e foi para o hospital, teve eclâmpsia. Então, a criança foi tirada com fórceps e ela ficou na enfermaria enquanto o filho estava no berçário. Aí ambos vieram a falecer. Depois que ela faleceu, ela conta que esteve com Nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus falou com ela, né, que iria lançá-la para o lago o poço do abismo, de demoníaco, de orgias e fogo. E antes de lançar sua alma, porque ela não tinha fé, como ela conta no seu testemunho, ela recebia os envelopes no dia da igreja e colocava no banheiro, enxugar as mãos para usar no banheiro, né? E o marido dela dizia: olha, não brinca com o nosso Deus, porque esse nosso Deus não é de brincadeira. Então ela, quando faleceu, delirando de dor no coração, né, no lado esquerdo do coração, sentindo muita dor da eclâmpsia, do parto, então ela foi diante de Jesus, e Jesus, então, diante da alma dela, a repreendeu pela falta de fé. E assim, mandou que a alma dela voltasse para a terra. E ela disse: mas eu não quero voltar para a terra, eu tenho medo de velório, essas coisas de morto, de necrotério. O corpo dela estava no necrotério, né, no Hospital São Francisco, em Belo Horizonte. Então Jesus deu uma visão do inferno, como era lá. E lá tinha um demônio com o nariz de gancho, né, com uns olhos vermelhos, de fumaça vermelha. E Jesus disse que quase que a mandava para aquele lugar. Mas ela não queria ir, e Jesus queria mandar de volta sua alma para o seu corpo. E mandou ela destruir a morte, que estava vendo a morte do lado dela, né? A palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus não verá a morte. Então ela não cria em Jesus, se ela via a morte ao lado dela. Então, Jesus disse: tem teu dedinho. Ela estendeu e veio uma luz azul, e aquela luz destruiu o espírito da morte. E aí Jesus soltou pela sua mão uma neve branquinha, que a alma dela desceu para o seu corpo. O corpo da irmã Hilda é uma coisa impressionante, porque ela me mostrou no pé, né, na perna dela, saindo aquele formol de 30 anos que sai da carne para levar. O marido dela levou 10 litros de formol para embalsamar o cadáver, para poder preservar 4 dias no hospital, para tirar o documento do cartório de casamento, que eles não tinham, para retirar o corpo dela, para sepultura, né? Ela buscou, o marido demorou. E quando chegou, estava aquela multidão correndo do hospital, lá da sala do necrotério, na rua, e pensava que era um assalto.
E o marido conversou com o farmacêutico e ele disse, não, a mulher que levantou aí 4 dias, estava na pedra do necrotério aqui do Hospital de São Francisco, a farmácia era na esquina. E ele disse, eu não tenho medo não, que eu dormi em cemitério, vou ver. E a minha mulher, e foi. Quando chegou lá, a polícia já estava lá, pensando que era um assalto. E disse, não, 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 não é assalto, não, é essa mulher que levantou com a mortalha. Você tem um canivete aí, pediu ao marido dela. Corta a corda da mortalha da mão dela. E aí ele foi cortar, mas não teve coragem, saiu correndo e bateu com a cabeça numa coluna que tinha lá. Porque ficou com muito medo. Então, irmão, aí esse testemunho dela nos ajuda muito a crer que depois da morte, como diz Hebreus, a carta de Hebreus, colégio apostólico da carta de Hebreus, depois da morte vem o juízo individual. E aí a nossa alma é julgada diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos fé, Ele nos recebe, pela fé na expiação dos nossos pecados, e nos coloca já a alma em repouso na casa do Pai, que eu chamo de útero da glória de Cristo. Nós ali naquele útero da glória de Cristo, a nossa alma respira, se alimenta e contempla a Deus até a ressurreição universal, que eu chamo de eclésia nimbus, das nuvens, em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Então esse aí é uma resenha do livro. Esse livro eu editei em 2000, mas está esgotado, né? Vou ver se possível reedição, para edificar a nossa fé. Se você também quer crer nesse nosso Senhor Jesus Cristo, faça essa oração, me arrependo dos meus pecados, aceita a expiação dos meus pecados na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo e o testemunho da sua glória para a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Pela fé nas Escrituras, texto recepto. Cuidado com traduções falsas. Então, você fez essa oração, creu em Jesus Cristo como seu único exclusivo Salvador. Abençoe-vos, Deus Pai, e você que me ouve, Filho e Espírito Santo, oferecimento, Mistério Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Alf, World Ministry for Jesus, Anointed Church, desde 1998. Paz e graça. E não quer desligar, eu não sei o que está nesse celular.